eu acho que você poderia ir colocando e eu vou comentando junto com você. Que tal? Pode ser. Pode ser. Vamos começar já ou aguarda um pouquinho? Só para entrar mais alguns. Pode começar, né? Espera um. Tá. Vamos começar então? Tá, 11 pessoas, tá bom. Pessoal, então conforme o cronograma que vocês receberam no grupo, todos estão no grupo. Se alguém não estiver no grupo do WhatsApp, coloca aqui no bate-papo para a gente saber e resolver isso aí. A gente está, durante a semana, a gente se comunica por lá. Está sendo principalmente por lá. Então, de acordo com o cronograma, 14 horas a gente faria a abertura, certo? Oração do Divino Espírito Santo. O tema de hoje é Igreja Doméstica, Cenáculo de Fé na Trindade Santa. Depois de fazer essa discussão, a gente tem um encerramento com a oração do Pai Nosso da Maria. Certo? Vamos começar então com a oração, Irane? Vamos. Podemos começar? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pronto, Fernando, pode começar. Esse tema ele foi escolhido de uma forma que a gente pudéssemos abarcar um pouco de todos os conteúdos que até então foi perdido do nosso cronograma inicial. Não sei se vocês já têm acesso ou se lembram dele. A gente tem um cronograma inicial e durante todo esse período de pandemia ele não foi feito. Então, a gente está, de alguma forma, por esses encontros online, a gente está tentando abarcar um pouco sobre esses temas e o modo como a gente conseguiu fazer isso foi de unir todos isso num tema somente, tentar colocar uma coisa só para falar de diversas coisas que já se passaram, certo? Então, esse é o tema da igreja doméstica. Ele é um tema bem relevante, porque a igreja, cada casa seria um ponto da igreja, é como se a casa reproduzisse o que a nossa igreja no tamanho maior. Nossa casa seria uma pequena igreja, um pequeno ponto onde a gente pode exercer a Trindade, a fé na Trindade Santa, no caso. E o Cat, ele vai dizer um pouco, no nosso catecismo, ele vai dizer um pouco sobre a igreja doméstica, que seria assim, o que significa dizer que a família é uma pequena igreja? E aí vai dizer o seguinte: a família é em ponto pequeno, o que a igreja é em ponto grande, a imagem do amor de Deus na comunhão de pessoas. Cada matrimônio aperfeiçoa-se na abertura e na disponibilidade para os outros, sobretudo para os filhos, que Deus concede,
na aceitação recíproca e na hospitalidade. Então, aqui, o nosso catecismo vai fazer menção às igrejas primitivas, que existiam, né? E essas igrejas, elas eram nas casas mesmo. Essas igrejas, elas tinham, traziam mesmo as questões de Cristo, né, para dentro das famílias. E é mais ou menos isso que a gente quer trazer aqui para vocês. De certa forma, nesse período de pandemia, nada mais forte e justo que fazer da nossa casa uma igreja, uma forma que a gente possa louvar a Deus. Então, a gente, os pontos que está no PDF que foi colocado no grupo, ele vai trazer alguns pontos essenciais da fé católica que a gente selecionou para fazer essa discussão e conseguir trabalhar isso aí dentro das nossas casas. Quer falar um pouco, Irânia? O seu áudio não está funcionando, Irânia. Clica aí, tem que ativar. Está escutando agora, Fernando? Agora? Então, lembrar um pouco, né, e perceber que, na atualidade, hoje, nós estamos retomando um pouco dessa igreja primitiva, porque como nós estamos impossibilitados, né, de estar na igreja, de participar das missas, né, das orações, por favor, tente novamente. Algo deu errado. Nós estamos assistindo a missa na TV, nós estamos rezando o terço na nossa casa, em família, né? As novenas. Então, hoje, a gente está recordando um pouco do princípio, que é tornar e reafirmar que a nossa família é o local, é o cenáculo, é o local da oração, onde a gente encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo e Nossa Senhora. Então, acho que isso tem que ficar muito no nosso coração, nossa casa, nosso lar, nosso lugar de oração, né? É isso. Fernando? Então, para isso, as perguntas que a gente selecionou, elas vão tratar de alguns pontos, que é, primeiro, sobre o ser humano como um lugar especial na criação, certo? Então, por que Deus nos criou? Qual é o nosso papel qual é o nosso papel na criação? Qual é o nosso papel no mundo? Então, esse é um ponto interessante para a gente tentar compreender por que estamos aqui, por que Deus nos criou. Depois a gente vai saber por que Jesus é o modelo divino do ser humano. Ele é o ser humano ideal, ele é o ser humano. Ele expressa a forma o que nós devemos ser, é nosso modelo, certo? Depois a gente vai falar um pouco sobre a Imaculada Conceição de Maria, também então, é um ponto que está aí. São alguns pontos que foram pincelados que a gente precisa entender isso aí. Sobre o batismo de Jesus, sobre a última ceia, né? O cenáculo, ele é o local onde foi realizada a última ceia, então é onde todos nós estamos convidados para a ceia de Cristo. E aí o final, a Trindade Santa, né? Deus, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente mais ou menos seguiu isso aí. Então, qual é o nosso papel? Por que fomos criados? Alguns pontos a respeito de Jesus como modelo, a Imaculada Conceição, porque é Nossa Senhora, e as questões da Trindade. Mais ou menos foi esse os pontos que a gente colocou. Quer falar, Irânia? Tá. Então, a primeira coisa é o nosso lugar na criação. Por que Deus criou você? Por que Deus nos criou?
nós somos, o que nós somos, né, como ser humano, o que ele é, por que que ele foi criado, porque Deus, o que Deus quer de nós. E, e para que que ele nos criou. Então, isso aí está bem conectado às perguntas que está aí no material. Seria a primeira e a segunda pergunta. E a terceira é Jesus como modelo de ser humano. Então, por que que Deus criou o ser humano, certo? Ele criou o ser humano para ser feliz, e essa felicidade é o que acontece à medida que conhecemos a Deus, amamos a Deus, servimos, vivemos com gratidão. Isso não são palavras vazias, isso são palavras que a gente precisa refletir sobre o sentido delas. Por que ser grato? Por que servir? Né? Deus nos criou para isso. Então, se a gente, para vocês entenderem a profundidade dessas questões, a gente tem que colocar em paralelo outras coisas. Por exemplo, Deus não nos criou, por exemplo, Deus não nos criou para dirigir caminhão, Deus não nos criou para sair na rua, para ficar fazendo coisas, outras coisas. Deus não nos criou para ficar trabalhando o dia inteiro, embora o trabalho seja o que dignifica. Mas essa não as nossas questões espirituais, elas não são direcionadas para essas coisas do mundo. Deus não nos criou para ir para as festas, não nos criou. Isso não é o ponto principal. O ponto principal é exatamente a gente conseguir servir a Deus, conseguir ser feliz a partir de dessa gratidão e desse serviço. Né? Viver é isso aí. Então, o ser humano, nesse caso, ele é o topo da criação. Deus nos criou sua imagem e semelhança. Então, nós nos diferenciamos dos animais e de outros entes que habitam esse mundo. Então, os animais, eles não têm a racionalidade, eles não têm essa revelação que nós temos. O animal, ele vive por instinto. E se você pode até pegar na ciência mesmo, você vai observar esses pontos que que a Bíblia já fala há 2000 anos. Então, se você pensar qual é a formação do cérebro dos animais, qual é a formação do cérebro do ser humano, os animais, eles têm a formação do cérebro deles, ele é feito para sobrevivência, e trabalha somente o instinto. E nós temos uma parte do nosso cérebro mesmo que a parte racional, a parte que nós podemos decidir, e no caso podemos decidir entre o bem e o mal, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Então, nós somos o topo da criação por causa disso. Então, mas isso também fica parecendo aqueles super-heróis, né? Como é que fala? Muito poder também vem muita responsabilidade. Mais ou menos é isso aí. Então, como nós podemos escolher, nós também temos responsabilidades, né, a cumprir. Então, você pode escolher, você tem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Mas se você escolher o bem ou o mal, você vai ter que arcar com as suas responsabilidades, justamente porque você possui a escolha. O animal não possui essa escolha, ele vive por instinto e ele tem um papel diferenciado nessa criação. Quer falar um pouco, Irânia? Não, pode continuar, Fernando, a gente mais à frente. Tá. Então, nesse caso aí, por que razão é Jesus o maior modelo do mundo? Então, Jesus é singular não apenas porque nos mostra a verdadeira essência de Deus, mas também porque é o verdadeiro ideal do ser humano. Jesus, ele foi igual a nós, menos no pecado. E aí é uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar. Nenhum ser humano é um modelo de outro ser humano. Nenhuma pessoa é um modelo de outra. Não podemos criar ídolos.
podemos achar que tal pessoa é melhor, então vou seguir cegamente o que ele está falando. Não, nosso modelo é Cristo, unicamente. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Você, por pior que seja, você precisa sempre, o modelo é Jesus. Claro, a gente tem nossos guias, nossos pais, a gente tem tudo isso aí, mas o modelo é Jesus, certo? Não podemos confiar nos seres humanos, certo? Confiamos em Deus, em Jesus Cristo, que é o modelo, certo? Nesse caso aí, o que significa dizer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Quer falar um pouco, Irânia, desse? Eu falo depois. Tá. Então, é o Filho unigênito de Deus. Jesus diz isso aí, ele vai dizer, quando Jesus se declara Filho unigênito de Deus, ou seja, Filho único nascido de Deus, fica expresso que em toda a humanidade apenas Jesus é mais que um ser humano, porque ele permanece em uma relação íntima com Deus. Isso tem muito a ver com a questão da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma união, é um mistério e uma união muito simples, certo? Não precisa ficar buscando coisas, porque não sei o quê, são três deuses. Não, é uma união simples, é uma trindade, é uma coisa que a gente não consegue decifrar, nossa mente não consegue decifrar isso aí, certo? Mas o fato é que Jesus é a palavra de Deus, ele se manifestou aqui e Jesus mesmo diz que ele e o Pai eram um. E Jesus promete, então, na sua passagem pela terra, ele promete enviar o advogado, que é o Espírito Santo, certo? Então, aí daí a gente tenta compreender essa questão dessa união que a gente tem que entender como união simples, certo? É um Deus só, mas que se manifesta de diferentes maneiras. Jesus, ele caminha, então, ele é o modelo, porque ele é a porta, ele nos encaminha para Deus. Então, aí também nós tratamos Jesus como Senhor, que é uma questão muito antiga, né? Na época dos judeus, que Deus era o Senhor. Então, Jesus é nosso Senhor, nesse caso aí. Um cristão não deve se submeter a nenhum outro poder, certo? Somente a Deus. Outra coisa, então, que também são três coisas, né? A questão do batismo de Jesus, né? Ele foi batizado, batizar significa mergulhar, de certa forma ele simbolicamente mergulhou o nosso pecado, nossos pecados, né? Simbolicamente aquilo é o que acontece. Oi? Tá. Então, nessa passagem, Jesus, ele agora, a partir da questão da igreja, nessa passagem de Jesus aqui pela terra, isso é uma coisa muito fenomenal. A Bíblia, ela é o relato da passagem de Cristo na terra. Jesus pisou aqui. Isso é Deus conosco. Jesus, ele esteve aqui. Deus esteve aqui. Então, a Bíblia, se você pegar, ela é como se fosse alguém relatando esse momento dessa passagem por Deus aqui. Olha que coisa fantástica. Se a gente, a Bíblia, ela é quase um documento dessa passagem. Ela não é algo que foi aleatoriamente criada. Ela pega um período que antecede, né, a passagem de Deus pela terra
e ela vai descrevendo tudo aquilo ali antes, e quando Jesus, a pessoa de Cristo, finalmente nasce e vive a sua vida aqui, ela conseguiu, realizou todas aquelas profecias que estavam escritas antes. Só para vocês terem uma ideia, os judeus eles têm estudos, né, sobre o cristianismo. E dizem que antes de Cristo, né, na época, eles tinham uma lista lá, né, que eles pegavam de todos os profetas, eram estudos complexos para saber, eram acho que mais de 200 pontos, né, que eles tinham anotados, dizendo assim, ó, o Messias, o Cristo, ele vai ter que cumprir todos esses pontos para a gente saber que é o Messias. E Jesus cumpriu exatamente todos aqueles pontos de profecia. Então, a passagem de Deus por aqui, ele já havia, ele foi sendo relatado antes, e aí temos os evangelhos que são contando a vida de Cristo aqui. O evangelho nada mais é isso, ele está contando, certo? Contando uma parte, porque o que Jesus fez aqui não cabe em livros, né? E um pouco depois, ali com Paulo e tudo mais, as cartas de Paulo, um pouco depois. Então, observa que a gente tem todo um relato que antecede a vinda do Cristo, que conta a vida dele aqui, e depois, com as cartas de Paulo e outras cartas, cartas aos apóstolos, um pouco depois. Então, a Bíblia é isso, certo? Então, o que a gente sabe é que Jesus chamou esses apóstolos, tinha muitos discípulos, e desses todos ele escolheu 12. Esses são os apóstolos. Dentre esses, foram os que estavam presentes na última ceia, que todos lembram aí, que é o cenáculo, que é quando ele institui a Eucaristia. Então, esses 12 apóstolos, um deles é Pedro, que foi confiado uma missão especial, que foi ser a pedra, foi ser pedra de onde Cristo iria construir a sua igreja. Então, um dos projetos de Jesus, na passagem de Deus por aqui, foi deixar a sua igreja, e é a Igreja Católica, é a nossa igreja. Isso é um projeto, a gente poderia dizer, pessoal de Jesus. E ele confiou a Pedro, e Pedro foi o primeiro papa, e os nossos papas, ele é uma linha sucessória de Pedro, a cátedra de Pedro. Então, é um projeto pessoal de Jesus, a igreja, certo? Não é uma instituição, não é uma coisa, entendeu? Ela não vai, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quer falar, Irânia? Eu queria falar um pouco assim. Está escutando? Oi. Está escutando? Estou ouvindo, Irânia. Ok. Eu queria só reforçar essa verdade, né? A verdade que Deus nos ama tanto e se encarnou no ventre de Maria, através do Espírito Santo, e veio à Terra, né? Passar por todas as questões que o ser humano vive, de alegria, de tristeza, de dor, né? Para se revelar, né? E através da revelação poder trazer o Espírito Santo. Então, eu acho que tudo isso define Deus como amor. Né? Deus é amor. E vem exatamente para nos resgatar, né? Nos transformar e nos salvar, porque Ele nos ama. Então, por isso que em toda a criação nós somos únicos, né? Os seres humanos, porque nós temos o Espírito, o sopro de Deus. Então, se cada um de nós fizermos um exercício, né? De ficar sem respirar, você fica sem ar.
e aí você se agonia, né? Tem aquela sensação de morte. Então, a gente pode dizer que o Espírito Santo de Deus, né, é exatamente esse sopro que nos dá a vida. Essa é a verdade. Então, eu acho que ter esse sentimento neste momento, que Deus é amor, que Jesus é Deus, né? E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são únicos e que a gente precisa, né, entender isso, eu acho que faz uma diferença muito grande na vida de cada um. Não só na nossa vida como catequistas, mas de catequizando das nossas famílias. Então, mais ainda reforça a importância de tornarmos o nosso lar, a nossa família, o cenáculo de oração, né? Onde a gente ora a Santíssima Trindade. Então, eu acho que esse primeiro momento traz essa verdade. Por que orar? Né? Por que agradecer a Deus? Porque Ele amou, porque Ele nos ama. E Ele está conosco a todo momento. Então, é isso. Eu queria fazer um pouco dessa reflexão. Aí, É isso mesmo, o que a Irânia diz, né, a gente pode entender da seguinte forma, né, assim, o amor de Deus, ele vem nesse resgate, uma vez que, imagina, né, assim, tanta maldade do ser humano, né, que a gente, imagina sem Deus, né, sem esse ensinamento. Jesus, ele vem, o modelo é para nos lembrar e para demonstrar que o ser humano ele pertence a Deus, né? Ele não pertence ao mal. Por mais que as coisas do mundo eles fica parecendo que a maldade, né, o ser humano é feito para a maldade, mas é o contrário, né? Somos filhos de Deus, certo? E então é por aí. Voltando um pouco na questão da igreja, né? A última ceia vai mostrar aqui um pouco que foi feita nesse cenáculo, que e foi quando Jesus instituiu a Eucaristia, certo? E falou desse sacerdócio da nova aliança, certo? Depois da última ceia, que foi aconteceu a paixão. A última ceia, ela marca o início da paixão de Cristo, né, que vai finalizar com a sua morte na cruz, certo? E a sua ressurreição ao terceiro dia. Se a gente, uma das perguntas aí na questão 104 vai dizer, pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? E aí quem vai nos responder é São Paulo, apóstolo, que vai dizer, não, se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é inútil e também é inútil a vossa fé. A ressurreição de Jesus, ela é também um dos maiores mistérios, né, da nossa igreja. Sem sem essa compreensão, torna inútil a nossa pregação. Não dá para ser, não tem como você ser cristão se você não acredita na ressurreição. É para isso que nós somos cristãos exatamente por isso, porque a gente crê que Cristo venceu a morte. Se a gente olha para os lados e vê que esse mundo é feito de morte, choro, né, ranger de dentes, mentiras e tudo mais, você observa, né, ninguém de nós pode escapar da morte, certo? Todos vão morrer. E a gente crê que Jesus, na sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, ele venceu a morte. Então, você pode até, nesse mundo, você mentir e tudo mais, mas ou não, né? Mas uma coisa é certa, que todos, a morte, ninguém escapa.
Então, se Jesus vence esse grande obstáculo, né? Você observa a ressurreição, Jesus venceu a morte. Das piores, né? As coisas mais ninguém escapa, Jesus venceu. Então, se ele vence isso, na ressurreição, ele vence qualquer outra coisa. Essa que é o ponto, né? E o que mudou no mundo com a ressurreição? Agora, que a morte já não é mais o fim de tudo, veio ao mundo a alegria e a esperança. Depois de a morte deixar de ter poder sobre Jesus, também já não tem poder sobre nós que pertencemos a Jesus. Então, a morte não é o fim de tudo, certo? Principalmente aqui, a questão que a Irânia estava falando do Espírito Santo, que ele dá a vida. Mas que vida? É a vida lá quando você nasce? Não, ele te dá a vida agora. Porque você pode estar morto agora. E o Espírito Santo, ele te dá a vida agora. Ele vai te colocar em vida. O que é a vida? É você estar cumprindo a missão que Deus confiou a você. E quem vai te colocar, quem vai te dar essa força é o Espírito Santo. Nossa crisma é exatamente esses dons do Espírito Santo, né? Que é fortaleza, sabedoria, inteligência. Tudo isso são os dons do Espírito Santo. Então, se você é uma pessoa estudiosa, você tem boas ideias e tudo mais, o Espírito Santo vai te dar esse dom, te deu esse dom, está te dando esse dom, e pode te aperfeiçoar esse seu dom da inteligência para você fazer coisas, grandes coisas. Mas, se caso você se afaste, você se afasta de Deus, então você deixa de compartilhar esse Espírito, você deixa de compartilhar esse dom. A sabedoria Deus distribui de acordo com a sua vontade. Então, você é próximo de Deus, você recebendo esses dons. Essa que é a questão do Espírito, vai te dar a vida. Não só a inteligência, mas a fortaleza, tudo que você precisa para estar vivo nesse mundo. E não estar morto, não quer nem se levantar de dia. Você fica lá na cama, tá? Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que não. E agora também, né, o índice de suicídios nessa pandemia está altíssimo. Por quê? Porque as pessoas elas estão sem propósitos, porque elas estão, de certa forma, mortas. O Espírito te dá a vida agora. Essa que é a questão. Então, o que faz o Espírito Santo na igreja? Ele edifica a igreja e impele a recordar-lhe a sua missão. Durante 2000 anos, a igreja passou por muitos problemas, mas o Espírito Santo sempre guiou e edificou a igreja. Ela chama homens e mulheres para o serviço dela, concedendo-lhes os dons necessários. Introduz cada vez mais profundamente a comunhão com o Deus Trino. Então, a igreja, o Espírito Santo está na igreja. Ali a gente sabe disso por toda a história que você for ver. Observa, santos só existem na Igreja Católica. Você já viu aí muitos santos incorruptíveis, corpos, né, que não se deterioram. Santos pela Igreja Católica é assim, uma profusão de milagres e tudo mais. A gente já até falou em alguns outros encontros, né?
Padre Pio, parece que curou uma cega, ela não tem as córneas e vê, está viva aí, foi curada. Os médicos vão lá, olham, não, mas peraí, não tem as córneas, então é impossível estar vendo, e ela está vendo. Olha aí, os milagres acontecendo. Isso é só na Igreja Católica. O Espírito está sobre a Igreja. E durante todos esses 2000 anos desbrotaram muitos santos, muitas pessoas que confirmam isso. A gente está falando de uma verdade, a gente não está falando de história de carochinha. A gente está falando de verdade. É só você olhar os fatos e você vai observar. Então, olha lá, a Bíblia, né, descreveu a passagem do Messias, de Deus aqui, Deus conosco, descreveu essa passagem. Depois disso, Jesus, o que ele fez? Ele escolheu 12 pessoas, que são os apóstolos, para continuar a sua missão aqui. Um deles é Pedro, que é a pedra que Jesus constrói a igreja, e o primeiro Papa. E até hoje temos essa igreja aí. E ela não vai acabar. Não vai acabar. Por quê? Porque é o projeto de Jesus, ela não vai acabar. Ela é forte. Essa igreja o Espírito está sobre ela. Fernando, Oi? um pouquinho esse momento, resgatando exatamente isso. Né? Deus nos ama tanto, e a gente relembra, né, antes da paixão de Cristo, e isso a gente viveu essas semanas pelo Evangelho, nas missas, né? A gente exatamente, Jesus, antes da paixão, instituindo a Eucaristia, né? E instituindo os apóstolos, né? E dizendo que eles iam dar continuidade ao trabalho. E que ele ia mandar o Espírito Santo, né, para que eles pudessem cumprir, como você falou, esse propósito. Então, olha que tanto mistério, né, tem aí. E os apóstolos, lógico, que não entendiam nada naquele momento. E aí, depois da paixão de Cristo, da ressurreição, o que Jesus profetiza volta, né, se concretiza no Pentecoste, quando o Espírito Santo vem, né, que está lá no cenáculo, reunido os apóstolos e Nossa Senhora e Maria, e o Espírito Santo vem, né, em línguas de fogo, e traz toda a sabedoria, todos os dons, que fazem com que os apóstolos possam, né, caminhar e difundir a Igreja de Cristo. Então, todo esse momento que é histórico e verdadeiro, né, está na Bíblia, ele tem que ser apropriado pela fé. Então, se eu acredito em Deus Trino, a comunhão de Deus Pai, que por meio do Espírito Santo se torna filho, se torna humano, menos no pecado, né? E institui a igreja dele. Então, é como você falou, a igreja nunca vai acabar, porque a igreja somos nós. E Deus nos ama. Então, a igreja já passou por tanta coisa, a gente liga um canal, tem passando, problema com os padres. Mas Jesus falou, não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E o que anima a nossa igreja é essa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, eu acho que essa verdade é a verdade que nós cremos. E aí, na Eucaristia, o Espírito Santo vem, e aquele sacerdote, aquele apóstolo, ele é capaz, hoje, de invocar o Espírito Santo e transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. É fé. Não se explica outra coisa, é a fé. Então, a instituição da igreja foi dada por Cristo bem antes. Então, eu acho que, tendo essa certeza e essa fé, nunca mais a gente chega na missa com o olhar de antes. Agora, cada oração, cada palavra proferida pelo padre e durante as leituras, eu acho que a gente vai conceber de forma diferente, porque a gente vai entender que é Cristo
né, que é o Espírito Santo nos iluminando para a gente entender e ser um ser humano que está de acordo com a proposta de Deus. Então, tenho certeza que o Espírito Santo vai nos iluminar para que possamos, a partir de hoje, ter um olhar diferenciado, né, da nossa família e em relação ao papel, né, dos padres, dos apóstolos atuais, que não é só são, né, temos padres, temos pessoas diáconos, pessoas consagradas, e nós mesmos, nós somos um apóstolo na nossa família, onde quer que estejamos. É isso. Fernando? É isso mesmo, pessoal, que a Helena disse. Principalmente vocês jovens, né? Muitas vezes os círculos que a gente convive quando jovens, eles até ficam com vergonha, não pode falar de Jesus, não pode, né? Tem aquela questão, e isso eu não sei de onde, é uma coisa que se criou, né? A gente tem que ter muita consciência de não deixar se levar por isso. Por quê? Vocês observam todo nesse pouco que a gente está conversando, né? Vocês observam aí como a igreja ela é rica, ela tem história, ela é profunda. E por que isso? Porque exatamente nós somos a igreja é o projeto de Jesus, é o projeto de Cristo que pisou um dia aqui, que veio como nós. Então, é uma coisa muito profunda e a gente, antes de ter qualquer opinião a respeito, a gente precisa refletir e tentar compreender toda essa verdade, certo? Vamos. Acho que é isso, né, Irânia? Tem mais algum ponto que você gostaria de colocar? Eu acho que a gente poderia abrir, né, se os catequizantes quiserem falar alguma coisa. Pois é, se alguém quer falar alguma coisa, pode escrever no chat, a gente está acompanhando. Alô, tem alguém aí? Deixa eu. Irânia, eu vou pegar aqui fazer a chamada aqui, rapidinho. Ok. Se quiser continuar, enquanto isso. Vou pedir apenas para aqueles que entraram com o telefone celular dos seus pais e com os nomes dos pais que se identifiquem para ficar melhor na hora do Fernando fazer a chamada, tá ok? É verdade, pessoal. Vendo aqui os nomes que estão nos, nos inscritos aqui do celular. Então, todos que estiver presente, por favor, vai no bate-papo e coloca o seu nome, pode ser?
Eu faço a chamada por lá. Alguém não sabe usar o bate-papo? Maria Laura, já colocou. Quem mais? Ana Luísa, Elisa, Luísa Rezende, Marcos Paulo, Pablo Henrique, Maria Clara, Heitor, Ítalo, Ingrid, Guilherme. Só esses? Heitor, Leonardo, Ah, tá. Leonardo, Letícia, Luísa, Marcos Paulo, Pablo, Tá. Pronto. ainda bem que tem os especialistas em computadores. É o Jailson aí. Então, da hora. Vamos encaminhar para o final, Irânia? Sim. Tá bom. Por último aqui, então, a gente, um encerramento. Vocês não têm nenhuma dúvida, né? Alguma coisa? A gente pode, né, Irânia? Acho que talvez se a gente conseguisse mandar algumas questões para eles agora nessa semana, né? Falar, ou algum texto para ler, a gente vai pensar melhor e envia, né? Tá ok. Combinado. Tá. E, então, encerramento da oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Quer fazer, Irânia? Sim. A gente iniciou exatamente hoje, invocando o Espírito Santo, né? E eu creio que ele esteve conosco durante todo o nosso encontro, e tenho certeza que ele continuará no coração de cada um, né? Para que possamos ter uma semana abençoada, e sempre lembrando que nós temos um propósito, né? De realizar aquilo que Deus quer de nós, e para isso o Espírito Santo está aí. Então, vamos fazer esse exercício essa semana, né, de perceber a ação do Espírito Santo. Então, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso, né, a oração que Jesus nos ensinou, para que realmente o Espírito Santo esteja conosco. Pedir a invocação também, né, de Nossa Senhora, que disse, tudo aconteceu porque ela disse o seu sim, e o Espírito Santo veio e encarnou no seu ventre. Então, vamos refletir sobre tudo isso, e para isso vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Aí, Fernando. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau. Você desliga, Fernando.